Meus irmãos, nós vamos tratar sobre um assunto contemporâneo, mas ainda assim muitos cristãos nunca ouviram falar nesse termo woke. Este é um termo que já está sendo usado muito na mídia. Se os irmãos acompanharam, por exemplo, a eleição do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, puderam ver que houve uma fala emblemática e divisória dele com respeito à cultura woke. Possivelmente, ao que tudo indica, na verdade, a esse movimento social, podemos dizer assim, foi também um dos grandes responsáveis pela não eleição de Donald Trump na sua penúltima tentativa. Então, é necessário que nós estudemos isso, porque não está apenas no contexto norte-americano, também está no contexto brasileiro e muito instalado já no contexto brasileiro. Como no Brasil, via de regra, assimilamos todos os enlatados internacionais, então isso não seria diferente. Nós temos uma grande influência sobre nós, os Estados Unidos da América, e muitas coisas boas e muitas coisas ruins também. Esse movimento vai surgir dentro de um contexto afro-americano nos Estados Unidos, vai surgir dentro de uma problemática social que envolvia racismo. E eu, à medida que formos caminhando nessa palestra, quero pontuar aqui algumas coisas de modo a afirmar o que o cristianismo diz sobre determinados assuntos que nós vamos ver que estão inseridos dentro da cultura woke. Mas como essa perspectiva social da cultura woke difere do pensamento cristão? Então, primeiro nós vamos começar definindo o que é isso, né? Já vimos aqui que isso começa ali nos Estados Unidos, década de 40 do século passado. O primeiro momento em que essa palavra aparece é num contexto musical, um cantor norte-americano negro falando a respeito de um evento que houve de segregação racial, injustiça social com negros nos Estados Unidos. Então ele usa a palavra woke, que significa despertar, acordar. Esse é o sentido da palavra. Então, o problema não está em afirmarmos que o preconceito é errado. Esse é o momento em que nasce o pensamento woke, né? Na década de 40 do século passado. O problema não está em afirmar que o racismo é errado, nós afirmamos que o racismo é errado. O problema é tudo que vai acontecer depois, com a cultura norte-americana, especificamente a cultura afro-americana, tomando posse dessa palavra. Quando nós falamos a respeito de racismo, nós estamos pisando num solo muito delicado, porque hoje falar sobre determinados assuntos é imediatamente um sinal de alerta para a patrulha do politicamente correto no mundo todo e no Brasil, principalmente, né? Principalmente aqueles que têm grande visibilidade nacional. Nós vamos ver mais à frente um vídeo de Zuckerberg, que é o dono da Meta, empresa que administra WhatsApp, Facebook, Instagram. E os irmãos também, se estiveram acompanhando as eleições dos Estados Unidos, observaram que houve uma virada no pensamento de Zuckerberg com respeito às censuras nas redes sociais. Então, tanto Facebook como Instagram estavam profundamente comprometidos com a cultura woke. Não apenas eles. Empresas como Amazon, como McDonald's, empresas como Harley-Davidson, a empresa que fabrica motos, e várias outras empresas de altíssimo nível capital do mundo estavam comprometidos com a agenda woke. Então, eu lembro-me que no ano passado fiz uma compra, como sempre faço, compra de meus livros à Amazon, e chegou na minha casa o pacote, como sempre chega, numa caixa, como sempre chega, e em vez da fita adesiva ser preta com o nome Amazon, estava o arco-íris do movimento LGBTQI+. Então, as bandeiras eram levantadas. Muitas empresas no Brasil também se comprometeram com as bandeiras. Muitas vezes, indo de viagem a Recife, eu podia passar, muitas vezes, na estrada e ver bandeiras da cultura woke.
Nós estamos falando de Pernambuco, estamos falando de Nordeste. Então, é algo que espalhou-se pelo mundo inteiro, né? Mas nos últimos anos, a palavra woke foi amplamente adotada por ativistas sociais, não apenas pelo movimento antirracista, mas por toda a sorte de ativistas sociais, especialmente nas redes sociais. E se tornou um símbolo de consciência política progressista. Então, é necessário colocarmos diante de nosso entendimento já que a filosofia, a base filosófica que rege o pensamento woke é um pensamento que vem do próprio Karl Marx, filósofo, escreveu muito sobre a sociedade, sobre a opressão dos desfavorecidos, juntamente com Engels, publicou os famosos livros O Manifesto Comunista e O Capital. Então, nós temos uma clara influência teórica no movimento woke do marxismo clássico e também do que se desenvolve depois, chamado de neomarxismo. Alguns vão chamar também de marxismo cultural, que é uma nova leitura do marxismo. Eu vou explicar isso um pouco mais profundamente daqui a pouco para os irmãos. Então, a cultura woke é aderente da guerra de classes, como vem do pensamento de Marx. Se vocês puderem ler um dia, se tiverem a oportunidade de ler o livro Manifesto Comunista, que foi um panfleto publicado por ele e por Engels, e se tornou um best-seller, podemos dizer assim, se tornou um clássico da filosofia social e teoria social. Toda a base do que hoje o movimento progressista defende nas suas pautas sociais está já ancorado e a base foi lançada nesse panfleto, o Manifesto Comunista. Ali há uma defesa de guerra de classes. Qual é a lógica disso? Há sempre opressores e oprimidos. Patrões são opressores, empregados são oprimidos. Brancos oprimem negros. Europeus oprimem africanos e latino-americanos. Sulistas no Brasil oprimem nordestinos. A guerra de classes está em todo lugar. Homens oprimem mulheres. Pais oprimem filhos. Autoridades oprimem civis. Então, a guerra de classes está em todo lugar. É uma estrutura que está posta. E há apenas uma forma de romper a estrutura, que é uma revolução social. É preciso que haja uma revolução para que esta ditadura seja rompida. E segundo o próprio Marx, não quero aqui acrescentar nem tirar o que ele ensinou, mas segundo o próprio Marx, a única forma de romper a ditadura da burguesia é instalando uma nova ditadura, a ditadura do proletariado. Eu vou dar vários exemplos a vocês, mas eu vou começar dando o exemplo da China. Se os irmãos acompanham já há um bom tempo o que acontece no contexto político e social chinês, vocês sabem, ou pelo menos já ouviram falar, que até pouco tempo atrás havia um controle de natalidade na China, não era assim? Vocês sabiam que esse controle da natalidade não existe mais? Sabiam disso? Não existe mais o controle de natalidade na China. Mas os chineses não querem mais ter filhos. A ideologia foi imposta, ela enraizou e ela cresceu. Algumas coisas que são mostradas como resultado disso. Por exemplo, veja, via de regra, os países mais, não vou dizer países, mas regiões, cidades, talvez estados mais ricos no nosso tempo, são lugares em que se abraçou a ideia da emancipação feminina, o feminismo. Porque criança atrapalha demais. Atrapalha a estética da mulher, atrapalha o trabalho da mulher, atrapalha a carreira da mulher, atrapalha os estudos da mulher, atrapalha tudo. Então, quando a mulher não tem filhos, ela consegue permanecer mais tempo ativamente no mercado. Ou não é? É verdade ou não, irmãos? É. Ela consegue permanecer mais ativamente no mercado, ela consegue ficar mais bonita por mais tempo. Então, elas não querem ter filhos por uma questão profissional, por uma questão estética.
Em conjunto a isso, homens também não querem ter filhos. Por quê? Diferente da mulher, não é por uma questão estética ou questão de mercado. É por uma questão que o filho vai prendê-lo à mulher por muito tempo, direto ou indiretamente. Então, para que ter mais filhos? Ou para que ter filhos? Então, fica mais fácil de separar e continuar a vida. Em muitos países, há muitos incentivos para jovens casais, incentivos financeiros, incentivos acadêmicos, privilégios sociais, bolsas de estudo, para que esses casais estejam constantemente ocupados, estudando e trabalhando, produzindo riqueza para aquela nação, porque eles não têm filhos, porque o filho vai roubar muito do tempo. Então, países conservadores, por exemplo, como a Hungria, que muitas mulheres optam ficar em casa, mesmo depois de formadas na universidade, mas escolhem ter filhos e ter muitos filhos, obviamente, a distribuição de riqueza é diferente. Os irmãos estão entendendo a lógica disso? A distribuição de riqueza é diferente. Quando você não tem filho, você tem X em dinheiro. Quando você tem filho, o que é isso? Dinheiro. Né? Então, é uma lógica econômica colocada, instaurada no mundo através do marxismo. Deixa eu dizer também, fazer um comentário aqui com os irmãos, que é algo muito óbvio, mas muitas vezes não se diz, não se pensa sobre isso. Marx ensinou sobre a ideia filosófica econômica do socialismo, a fim de alcançar o comunismo, onde todas as classes viveriam de modo igualitário. Mas não há comunismo sem capitalismo, certo, irmãos? Só existe comunismo por causa do capitalismo. Porque o comunismo precisa do capital para distribuir a riqueza. Precisa. Então, quem alimenta o comunismo é o capitalismo. Há críticas necessárias a fazer ao capitalismo? É óbvio que há. Há. Mas, muitas vezes, esse pensamento ideológico, marxista, cultural, comunista, ele se transveste de um discurso redentor e de equidade, de bondade, de sociabilidade, de fraternidade. Isso vem até da Revolução Francesa, né? A ideia de fraternidade. Mas não é isso. No fundo, a filosofia está ensinando outra coisa, está implementando outra coisa. Marx, por exemplo, e Engels, lá no seu Manifesto Comunista, dizem que a família tradicional é a maior figura, o maior símbolo de opressão burguesa. Então, a família deve ser destruída. Deve ser destruída. Ela deve ser aniquilada, porque a família é uma forma de opressão. O pai oprime a esposa oprime os filhos, o chefe dele oprime ele, e assim vai. Nessa sociedade que nós temos hoje, muito influenciada pelo pensamento de Marx, por exemplo, observe, veja bem, pense aqui comigo. Uma mulher que se afirma feminista, e o feminismo está dentro desse negócio aqui da cultura woke, certo? Uma mulher que afirma-se feminista, defende a autonomia da mulher, a emancipação da mulher, e ela tem um filho ou 2 filhos. Se ela abraça de fato essa pauta, vamos perceber que o discurso é: onde os homens estão, as mulheres precisam estar também. Então, se os homens estão no mercado de trabalho, as mulheres também precisam estar no mercado de trabalho. E essa mulher tem filhos. Aí ela vai trabalhar, porque ela é emancipada. Ok até aqui? Certo. Os filhos dela ficam com quem? Ficam com quem? Não. Ficam com quem, geralmente? Com terceiro. Mas que terceiro, geralmente? Creche. E quem é na creche que cuida dos filhos? Outra mulher. Uma mulher que não tem o mesmo favorecimento que aquela que botou o filho na creche. Então, a que está lutando por emancipação acaba também oprimindo a que não conseguiu se emancipar, entende? Ou quando ela contrata uma mulher para cuidar dos seus filhos, como babá. Essa é a lógica que ninguém diz.
Então, uma mulher que está buscando autonomia está oprimindo outra, que não teve a mesma condição de estudar como ela, de se preparar como ela e ocupar os espaços sociais como ela está fazendo. O que é que eu quero mostrar com isso? Que o discurso é inconsistente, percebe? É inconsistente. E não é o discurso das Escrituras. Não estou falando aqui do que é certo e errado, não. Viu? Eu estou dizendo só o que é errado. Só o que o marxismo está fazendo. Cadê meu negócio aqui? Sumiu. Então, a cultura... Cadê? Está movendo sozinho, varão? Aqui. A cultura woke é aderente da guerra de classes e da justiça social. Eu vou mencionar essa questão do termo justiça aqui. Vale ressaltar que o conceito de justiça na Bíblia é muito diferente do que vemos no wokeísmo. Quando falamos de justiça na Bíblia, estamos falando de algo muito oposto ao que se fala sobre justiça social, e nós vamos entender o que é justiça social. Posso ir, varão? Então, o movimento woke é a popularização daquilo que se chamava interseccionalidade, diferentes camadas de opressão em uma sociedade dividida em oprimidos e opressores. Eu pergunto a você hoje, você é um oprimido ou é um opressor? Não sei se vocês chegaram a ver, talvez não, e não vai fazer falta nenhuma se vocês não viram, mas aquele rapaz que é filho do cantor Fábio Júnior, eu acho que era no BBB que ele estava, ou era em outra programação dessa natureza, que ele pediu desculpas por ser homem. Não sei se vocês viram isso. Porque a figura masculina é opressora. Logo, então, irmão, se você está aqui hoje, você é um opressor. Só por ser homem, você é um opressor. E você, irmã, se você é branca, você é uma opressora. Você tem uma dívida histórica. Então, a sociedade sempre se ocupa, ou é estruturada disso, oprimidos e opressores. A cultura woke parte desse pressuposto, certo? E essa menção que eu fiz aqui está nesse livro, que por sinal é muito bom, recomendo que vocês leiam, o que é a cultura woke. Nos mesmos moldes do discurso marxista, quando os trabalhadores eram os oprimidos e o patronato era o opressor. Mudaram-se os personagens, mas o discurso é o mesmo. Veja essa imagem aqui em cima. Você consegue entender? Está em espanhol, mas eu acho que dá para entender perfeitamente. O patriarcado nos oprime. O feminismo nos faz livres. O que é o patriarcado? É essa estrutura de liderança masculina da sociedade. Quando eu afirmo que isso está errado, eu não estou defendendo a agressão contra a mulher, certo? Em primeiro lugar. Eu não estou defendendo que a mulher deve ser escrava. Não estou dizendo que ela deve ser submissa a todos os homens, ela deve ser submissa ao seu marido. Não a todos os homens. Não é isso que a Bíblia ensina. E deve ser submissa no Senhor. Mas quando essa fala é dita, que o patriarcado nos oprime, é o feminismo que nos faz livres, observe bem essa frase e olhe para o evangelho. Aqui só tem crente, eu acho. Tem alguém aqui que não é crente? Não, acho que não. Todo mundo crê em Deus. Então, quem é que liberta o homem e a mulher? É Cristo. Não é o feminismo. O discurso de liberdade, tanto espiritual como social, é promovido nas Escrituras desde o Gênesis. Não foi inventado pelo feminismo ou pela cultura woke. As formas, as camadas de ensino, de instrução na cultura woke são uma grande tentativa de subverter o cristianismo, soterrar a cultura cristã que está implantada no Ocidente, pelo menos desde o 4º século da era cristã. A cultura woke se preocupa profundamente com questões de justiça social e opressão, buscando corrigir desigualdades históricas e promover a inclusão de grupos marginalizados, como minorias raciais, mulheres, LGBTQIA+, e outras. Vamos lá.
Talvez até aconteceu com alguns de vocês aqui. Talvez alguns de vocês prestaram vestibular preenchendo lá o sistema de cotas. Porque você se sentia mais negro. Talvez alguém da cor branca, literalmente. Se essa pessoa quisesse preencher lá, mas eu me sinto negro. E passa, então, numa universidade. Com essa filosofia de justiça social, de respeitar as escolhas subjetivas das pessoas, é permissível, então, que essa pessoa que é branca, mas que se sente negra, entre como cotista? Pela lógica, sim. Pela lógica, sim. Se aquela pessoa diz, eu me sinto negra, eu me sinto negro, então eu devo ser alcançado pelo sistema de cotas, porque eu me sinto assim. Mas você é branco, olha a sua cor. Não, mas isso aqui não corresponde ao que está no meu coração. No meu coração eu sou negro. Irmãos, com todo respeito às pessoas que andam por esse caminho, mas fica aqui, eu vou falar isso com muita tristeza, fica muito claro como Satanás seduz essas pessoas e as arrasta para o engano. Porque é um pensamento muito obscurecido, muito confuso. Então imagine só uma pessoa acordar e dizer, eu acordei e hoje eu não sou pobre mais não, porque aqui dentro de mim eu sou rico. Quero nem saber. Não vai ser real, porque você não tem entendeu? Seu coração pode querer, mas você não tem o dinheiro, você não tem o capital. Dentro de você, você pode dizer, hoje eu acordei aqui mais rico que Pablo Marçal. Mas não é verdade. O cristianismo bíblico compartilha o compromisso com a justiça, que mais? Cuidado pelos necessitados, mas a partir de uma perspectiva teológica. Teológica. A Bíblia fala que quando Paulo foi despedido pelos apóstolos para pregar o evangelho, eles disseram a ele, não esqueça-se dos pobres. A Bíblia fala em Atos 6 que quando a igreja estava em efervescência de crescimento, as viúvas helênicas começaram a reclamar porque não estavam sendo assistidas pela igreja devidamente. Então a igreja deu uma atenção especial para aquelas mulheres pobres e então socorreram aquelas mulheres. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia vai nos ensinar que o necessitado precisa ser socorrido, precisa ser ajudado. Mas em nenhum momento a Bíblia está falando de um discurso de opressor e oprimido. A Bíblia está colocando sempre todos no estado de pecaminosidade. Todos são pecadores. Vocês sabiam, né, que negros também escravizavam? Vocês sabiam que negros também vendiam negros? Onde é que está a opressão ali? Vocês sabiam que negros escravizavam brancos? Onde está a opressão ali? A opressão está no coração do pecador que faz isso. Não é apenas a diferença da cor, a diferença da classe social, a diferença da nacionalidade. Então a cultura woke está equivocada em vários termos na construção do seu discurso. Este economista e filósofo, Thomas Sowell, você está vendo a cor dele, a cor da pele dele? Ele é um negro, um conservador. Escreveu vários livros sobre esse assunto, inclusive sobre racismo. Recomendo as leituras do Thomas Sowell. Pelo nome, você já sabe que vai dar certo. Se você... Ele diz o seguinte, em busca por justiça, para um segmento da sociedade como um todo, o que é chamado de justiça social pode ser mais precisamente chamado de justiça antissocial, uma vez que é
constantemente ignorado ou descartado são precisamente os custos para a sociedade. Tal concepção de justiça busca corrigir não apenas atos discriminatórios ou tendenciosos cometidos por indivíduos ou instituições sociais, mas desvantagens imerecidas, em geral, qualquer que seja a sua origem. Qualquer status que você tenha mais elevado do que outro já é motivo de reclamação social. Agora, observe essa figurinha aqui. Antes de ver o texto de Miqueias, mas observe essa figurinha. Está tudo certo para você com essa figurinha? Muitas pessoas, quando olharam esse é um meme, viu? Quando olharam esse meme, se emocionaram, choraram. Que coisa fantástica. Por quê? Porque no primeiro quadrinho estão 3 pessoas, um homem mais alto, um mais baixo e um baixinho, em cima de 3 caixotes. Na outra figurinha, você tem o homem sem um caixote, o outro do meio no caixote e o menorzinho, o baixinho, em cima de 2 caixotes. Então, o movimento da cultura woke vai dizer aquilo é equidade, é bondade. Isso é que é igualdade. Parece bonito, parece correto, mas não é. Por que o mais alto teve que perder o que era dele? Para que o outro fosse ou se sentisse igual. Se os 3 tinham um caixote, eles já estavam numa condição de igualdade. Quando você perde algo para que o outro tenha, essa é a lógica do marxismo. Você tem que sair desse seu status burguês, ou o Estado tem que implementar uma estrutura em que as pessoas vivam em igualdade. Isso é a maior falácia histórica que nós podemos ouvir. A igualdade para o comunismo é sempre a miséria. É sempre a miséria. Aí nós falamos de igualdade, mas nós falamos de, por exemplo, estados que têm uma mentalidade dessa natureza, que superlotam concursos públicos. O brasileiro é apaixonado, por exemplo, por concurso público, ou não é, irmãos? Apaixonado. Porque ele dá estabilidade. Todo mundo quer estabilidade. Você não quer, não? Todo mundo quer estabilidade. Você tem uma garantia, eu não vou sair daqui, eu não vou ser demitido daqui. Então, quanto mais o Estado potencializa o encargo público, as profissões públicas, concursadas, mais ele também vai angariando fiéis. Não são todas as pessoas, eu sei, mas vocês sabem que são fiéis. Porque a ideia do meu pai, Estado, do meu pai, do meu Deus, Estado. Então, eu devo fidelidade ao meu Deus, Estado. Mesmo que a coisa não funcione, mas o Estado comanda todas as coisas, porque é o meu Deus, Estado, que vai guiar todas as coisas. O movimento woke usa isso. Essa semana, eu acho que vocês viram eu falo isso com respeito, porque é uma autoridade, mas foi um fato público que eu vou mencionar aqui. Vocês viram a fala do presidente da nação sobre Gleisi Hoffmann? Vocês viram isso? Viram? Que ela foi escolhida porque ela era uma mulher bonita para tratar no Congresso. A mídia criticou muito o presidente pela fala. Porque para a própria cultura woke, aquela é uma fala preconceituosa que subverte as capacidades intelectuais de Gleisi Hoffmann e coloca ela numa posição apenas por causa da sua beleza. Para a própria cultura woke, que o próprio presidente está inserido e também Gleisi está inserida, aquela é uma fala de grande preconceito. Toda a mídia falou contra. Globo News, todo mundo falou contra. Foi-se então conversar com Gleisi Hoffmann, entrevistar a ofendida, né? A oprimida do assunto. Vocês viram a resposta dela? Viram? Lembram? Mas no coração dele era outra coisa. Então o que é que você tem, mais uma vez? Numa questão muito simples aí.
você tem uma manipulação constante da linguagem. E é fato, todo mundo que acompanha as falas do ilustre presidente da República da nossa nação, ele é um homem extremamente machista. Ele é machista. E não foi a primeira vez que ele falou algo dessa natureza. A minha intenção em mencionar isso aqui não é defender um candidato A ou B, mas o fato está posto. Então, o que é que a cultura woke faz? Ela mexe com o discurso social, reestrutura o discurso social. Se eu dissesse, ou você dissesse, a mesma coisa que foi dita, você era chamado de machista. Imagine só, 4 pessoas fizeram um concurso. Uma das 4 era uma mulher. E as 4 estavam no mesmo lugar para ver o resultado do concurso. E então, quando saiu o resultado, uma dessas pessoas, que é um homem, não passou no concurso, e a mulher passou. Por que ela passou? O que é que vocês dizem? Ela estudou, ela foi capaz. Ela foi capaz. Mas aquele reprovado olha para essa mulher e diz assim: só passou porque é bonita. Esse discurso foi preconceituoso? Certamente a mídia concordaria. Foi. Porque subverteu a capacidade e a inteligência daquela mulher. Estudou, que se capacitou para passar naquele concurso. Então, aí, quando é favorável à cultura woke, se faz acusação. Quando não é favorável, você desmonta o discurso, interpreta de outra forma. Interpreta como uma fala de amor. Veja, irmãos, a Bíblia fala em Miqueias 6:8 que a Bíblia enfatiza a importância de tratar todos com justiça e equidade. E o cristianismo defende isso. No nosso meio não deve haver machismo, no nosso meio não precisamos de feminismo, nós devemos respeitar o pobre, nós devemos ajudar os necessitados, nós devemos cuidar das viúvas, dos órfãos. A Bíblia nos ensina tudo isso. Nós não precisamos do que diz a cultura woke, com toda a sua bagagem marxista, para nos ensinar a viver de forma mais justa na sociedade. A igreja não precisa. A igreja precisa do evangelho. O cristianismo bíblico alerta contra uma visão maniqueísta ou divisiva que muitas vezes caracteriza o discurso da cultura woke. Em vez de fomentar uma luta constante entre opressores e oprimidos, a Bíblia chama os cristãos a buscar o quê? Reconciliação e perdão. Por meio de quem? De Cristo, que oferece a paz. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 14 até o versículo 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um povo, um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que é que promove a reconciliação entre os homens? O Evangelho. O que é que mostra aos homens a forma mais correta de se viver? O Evangelho. Nós precisamos da influência das Escrituras. Nós vivemos numa sociedade que constantemente se empenha em todas as suas áreas a tentar justificar sua forma de vida ou pautar sua forma de vida sem a influência do cristianismo. Isso acontece em várias áreas particulares. Por exemplo, aqui tem irmãos que estudaram direito. Se eu fizer uma pergunta a eles agora assim, quando você estudou lá história do direito, o direito começa onde? Na história do direito. Em que lugar do planeta começou o direito?
Roma. Sempre ouvimos isso, né? Começou em Roma. Nós abrimos a Escritura e vemos Deus dizendo assim: você pode comer de toda a árvore que está no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você morrerá. Isso é o quê? É o quê? É uma lei. É uma lei. Então, onde começou o direito? Quando nós lemos os livros de Moisés, nós vamos perceber, irmãos, que há um código civil ali, há um código penal ali. O povo deveria viver daquela forma. Haviam punições, havia absolvição, havia perdão de dívida. Estava tudo codificado na lei. Mas o mundo moderno sempre vai dizer assim, não, a influência religiosa, muito especificamente do cristianismo, não precisa ser levada em conta. Quando você vai estudar outras áreas, por exemplo, nas áreas de licenciatura, você vai perceber onde é que começa, por exemplo, a história da filosofia. Começa na Grécia. Começa na Grécia. A filosofia começa na Grécia. Aí você vai estudar a história da filosofia propriamente. Aí você vai perceber que Platão estudou com os povos semíticos. Dentre os povos semíticos estavam o povo de Israel, que Platão teve influência de povos orientais. Então a roda não foi inventada lá na Grécia. Quando você pergunta na história da matemática, onde é que começa a matemática? Na Grécia. Pitágoras. Aí você vai para o Antigo Testamento e você observa Deus dando medidas de várias formas, de várias coisas, dizendo desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então a cultura cristã sempre vai ser alvo de um silenciamento. A gente chama isso em comunicação social de espiral do silêncio. Você não fala nada daquilo a fim de que aquilo seja absolutamente ignorado. Você não rebate, você não fala nada. Você não fala nada. Então você apenas desconsidera o oponente como um nada. Você não responde. Você silencia e abafa aquilo. O cristianismo bíblico propõe que a verdadeira justiça começa com a reconciliação com Deus e se reflete nas nossas relações interpessoais. E aqui a gente chega em outro ponto, que temos aqui uma figurinha também. Temos muitas figurinhas. O que é que você vê nessa figurinha? O que é que vocês veem aí na figurinha? Esse é um emblema, é um símbolo, é uma figura que demonstra claramente o que propõe a cultura woke em relação à ética sexual. O que é que você vê aí? Diversidade, vocês conseguem perceber. Acho que vocês não conseguem ver daí. Está vendo esse bonequinho aí? Cabelo loiro, vestido. Estão vendo algum detalhe nesse bonequinho? Interessante assim, algum detalhe? A barba. É um homem. Certo? Aí vocês estão vendo aquele bonequinho ali que está com a bandeira do movimento LGBT? Que até o arco-íris eles ressignificaram, né? É um homem. Ele está com esse negócio aí no pescoço, sem nem o que é isso aí. Como é que chama isso aí, gente? Não, essa acho que não é um cachecol, não. É um tipo um... rosa, né? Rosa. Sem estigmas, sem barreiras. Aí nós temos também, ali também uma moça, vestida de preto, né? Com a bandeirinha, com uma touca na cabeça. Eu acho que é uma moça, eu acho. Então, o que significa isso? Significa que a sexualidade, ela é algo subjetiva, ela não é objetiva. A sexualidade, de acordo com a cultura woke, ela não é biológica. Ela é psicológica. É claro que isso já é um desenvolvimento do que já aconteceu na década de 50, 60, chamado de identidade de gênero. Gender. Muitos livros foram escritos sobre isso.
Então, desde a década de 60, já há discussões acadêmicas, sociopolíticas a respeito do gênero. Então, uma pessoa com determinado sexo, biologicamente falando, entende, subjetivamente falando, ou mentalmente falando, que ela não é, por exemplo, se for um homem, não é um homem. O corpo é de homem, mas a alma é feminina. O ponto aqui não está na liberdade das pessoas de viverem como elas querem viver. Devemos defender isso, sabia? Em termos sociais, as pessoas devem viver como elas querem viver. Devemos defender a liberdade. Isso não quer dizer que a gente aprova, mas a gente deve defender a liberdade. E a pessoa deve ser respeitada. Nós afirmamos isso. Se é gay, se é lésbica, se é trans, deve ser respeitada. Não é assim, irmãos? É uma pessoa criada à imagem e semelhança do Criador. O problema não é esse. O problema está em que as minorias se tornaram agora maioria. A maioria não pode opinar, não pode dizer discordo. Não pode dizer discordo. Vamos chegar a uma altura em que, se você chegar na escola que seu filho vai estudar, e eu estou falando isso, mais uma vez eu digo com respeito, tá? Mas eu estou falando aqui a respeito de liberdade. Você chega na escola, seu filho vai estudar, então está ali uma professora trans. Quem quiser deixar o filho para estudar, pode deixar, não é assim? Mas se eu disser, meu filho não, eu não quero. Você acha que isso vai ser aceito tranquilamente? Você acha que eu posso ser processado? Certamente. Certamente. Mas onde está a minha liberdade? Então, só é livre quem quer viver de determinada forma. E aqueles que não querem e querem dar determinada orientação aos seus filhos, essas pessoas, então, têm a sua liberdade tolhida para que, supostamente, uma opressão seja reprimida. Vocês estão entendendo? Então, eu vou reprimir uma opressão de um homem hétero, alfa, que não quer que seu filho estude com uma professora trans. Então, eu o processo. Eu quero na cadeia, porque ele foi preconceituoso comigo. Porque ele disse que o filho não podia estudar comigo, porque não queria nenhum tipo de influência dessa natureza sobre o seu filho. Então, eu sou taxado de errado, preconceituoso. Vou ter que encarar um processo. Porque eu estava escolhendo o caminho educacional do meu filho. Irmãos, é absurdo. E eu não estou falando de uma coisa hipotética, não, viu? Estou falando de uma coisa que ocorre. Que ocorre. Então, a cultura woke tem se empenhado em remover a autodeterminação de gênero e a aceitação de uma ampla gama de identidades sexuais de gênero. E muitas escolas são grandes promotoras disso. E os pais tenham muito cuidado. Eu vou dar algumas orientações aqui, como pastor dessa igreja. Eu sei que muitas escolas têm muitas atividades, né? E umas parecem até bobas, parecem ser apenas uma abordagem lúdica. Esse negócio de lúdico, né? Tem bem muito espaço. Então vamos lá, vamos ter o dia lá do cabelo maluco. Aí o menino vai quer pintar o cabelo de rosa choque. Não, mas o dia do cabelo maluco é só esse dia. Vai ter o dia da fantasia. Meu irmão, eu posso ir com o seu sapato? Aquele seu sapato rosa? Mas é só aquele dia. Vamos ter jogos internos. Meninos contra meninas. Irmãos, pelo amor de Deus. Vocês não estão enxergando não isso não. Que com isso as diferenças de gênero são diminuídas. Nós vimos nas Olimpíadas várias manifestações da cultura woke, várias. Seja naquele caso do boxe,
seja na própria abertura das Olimpíadas, nós tivemos a oportunidade de ver. Então, muitos disseram, mas o que é que tem retratar a ceia através de uma cultura LGBT? QIA+, né? Eu me esqueço do resto, só vou dizer LGBT. O que é que tem retratar a ceia daquela forma? Eles não querem que retrate porque é uma cultura patriarcal, né? Recentemente, um antigo pregador, que eu não sei verdadeiramente se um dia foi ortodoxo, mas pregando na sua igreja, um pastor que era evangélico, pregando na sua igreja, falou do Deus Mãe. Deus Mãe. Porque Deus Pai é uma linguagem patriarcal. Por que não pode chamar Deus de mãe? A resposta é muito simples, porque a Bíblia nunca chamou, né? A Bíblia chama ele de pai. Nunca chamou. Mas então se quer reestruturar até o discurso religioso. Essa é uma das influências da cultura woke dentro da igreja. Minorar, a diminuir as diferenças de gênero. Mas não é só isso. O cristianismo bíblico, por outro lado, tem uma visão mais tradicional sobre gênero e sexualidade, que é fundamentada na criação divina. Abra a sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 1. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O que é que diz agora, irmãos? Homem e mulher os criou. A ideia aqui hebraica literalmente é macho e fêmea. Quando falamos de macho, estamos falando de características próprias do macho. Em todos os termos aqui. Características fisiológicas, características psicológicas, em relação à sua psique, sua mente, a forma que ele processa as coisas e lida com as coisas, a forma que ele enxerga as coisas também, em termos espirituais também. Deus criou o homem macho. Quando falamos da criação da humanidade, estamos dizendo que não pode haver desarmonia entre o que Deus fez fisicamente com o que ele fez imaterialmente no homem, certo? Por um fato muito simples. Deus não erra. Deus não erra. Então não é que o negócio estava acontecendo lá, o caldeirão mexendo, aí o menino chorou, aí deu errado, aí o telefone tocou, aí pegou a alma de um homem, botou na mulher, eita, saiu errado. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Toda mulher tem alma feminina. Todo homem tem alma masculina. E o que é que acontece então, pastor, quando pecados em relação à sexualidade ocorrem? O pecado. É o pecado que faz isso. É o pecado que promove o desvio. Não é porque a criação foi errada. É que aquela pessoa tem determinada tendência pecaminosa. O pecado corrompe a natureza humana. Mas Deus fez de modo perfeito. Macho e fêmea Deus criou. Agora veja Gênesis 2, 24. O texto vai dizer, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a visão bíblica sobre gênero e sexualidade é clara. Deus criou homem e mulher. A desassociação dessa união impede o crescimento da raça humana. Pode-se defender que um casal homoafetivo pode adotar uma criança. Pode-se. Mas nunca poderão ter a criança. Gerar a criança. Então, mesmo um casal homoafetivo precisa de um casal hétero. Precisa. Precisou primeiro para nascer. E se quiser ter alguma relação de criação em relação a uma criança, precisa também do casal hétero. Então, mostra-se que isso é uma desarmonia com o que a Escritura diz. E Paulo vai chamar de antinatural. Contrário à natureza. Porque Deus não criou com essa finalidade. São efeitos terríveis e
pecaminosos, né, da queda. Então, sim. É. A gente absolve, né, o vocabulário cultural. A gente absolve, né? É verdade isso. A Bíblia fala de macho e fêmea. Né? O mundo moderno vai falar e vai designar as coisas, reestruturando essas coisas, né? Ressignificar. Tenham cuidado com essa palavra. Quando você ouvir esse negócio aí, ressignificar, né? Eu vou ressignificar a minha vida. A misericórdia de Deus. Vamos abrir em Romanos 1, 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Romanos 1, 26. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente e, em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Veja que tanto no verso 26 como no 27, Paulo vai chamar de contrário à natureza, a prática homossexual. Deus não criou o homem para essa prática, essa relação homoafetiva. Ele criou homem e mulher para uma relação ou hétero ou celibatária, não casando e vivendo para ele. São as duas formas. Então, a cultura woke está errada na defesa dessa pauta, né? Uma outra coisa aqui que eu quero trabalhar com vocês está relacionada às questões linguísticas, que também é algo que está muito próximo, principalmente no que concerne ao sistema educacional. Recentemente eu vi um post de um pastor conhecido que teve uma grande contribuição na minha vida espiritual e que postou nas suas redes sociais. Estou muito feliz de estar aqui com os companheiros, as companheiras e os companheiros. Pastor, teólogo, estudou. Não conhece apenas a teologia, conhece outras áreas do saber. Quando eu vi aquele negócio, sinceramente, irmão, o que danado é isso, meu irmão? O que é isso aí? Companheiros. Não, porque é uma linguagem inclusiva. Eu já vi, inclusive, mulheres crentes que têm boa teologia, que estudam. Certa vez eu estava num lugar, era uma palestra para professores, eu estava lá, e uma irmã também, que era professora, era missionária. Quando a pessoa começou a dar a palestra, e disse, boa tarde a todos e a todas. No final da palestra, essa irmã voltou, pediu a oportunidade para falar, e voltou a esse assunto. Disse, eu fiquei extremamente emocionada quando você disse boa tarde a todos e a todas, porque eu me senti incluída nesse auditório. Mas essa mulher ia ficar excluída se o palestrante dissesse boa tarde a todos? Veja a dimensão disso. A fala dela é, eu me sentiria ofendida se a pessoa que estava falando aí na frente não dissesse todas. Quando nós bem sabemos que o termo todos é um termo neutro, generalizado, para homens e mulheres que estão ali. Se o auditório fosse só de mulheres, é coerente dizer todas, né? Mas nós estamos falando de cristãos que estão envolvidos nas pautas
woke sem saber. Porque essa pessoa, essa irmã que disse isso, eu conheço, é uma mulher conservadora, que tem compromisso com o evangelho, mas que porque nesse ponto sensível ela se sente tocada, ela abraça. Há muitos na igreja, nas igrejas evangélicas, que estão indo por esse caminho. Então, a cultura woke está profundamente envolvida com questões linguísticas, pois reconhece que a linguagem é uma forma poderosa de poder e que mudar a forma como falamos pode levar a uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. Mudou o vocabulário, mudou a gramática, mudou a cultura, irmãos. Mudou como falamos, mudou a cultura. Porque as palavras, elas também têm dimensões que extrapolam a realidade material. Certo? Quando eu falo, por exemplo, cavalo, o que é que veio na sua cabeça? Um cavalo, né? Você não pensou numa cadeira. Algumas pessoas pensaram em alguém, né? Uma pessoa, mas não. Não. Um animal. Cavalo. Então, Platão vai dizer que a mente desenha esse símbolo do cavalo porque existe uma ideia superior no mundo das ideias a respeito do cavalo. Existe uma natureza cavalar. Platão fala isso. Há certo sentido nisso. Então, quando eu digo mulher, eu estou falando de várias dimensões, de uma dimensão física, de uma dimensão psicológica, de uma dimensão emocional, várias coisas. Uma dimensão social, uma dimensão estética. Porque, vamos lá, vamos fazer um treino. Quando eu digo, eu vi uma mulher na rua quando eu estava vindo. Quando eu digo mulher, o que veio à sua mente, em termos de imagem? Características. Que características? Cabelo longo. Veja como o cabelo é uma marca impressionante da feminilidade. É claro que tem mulheres que têm cabelos curtos, não tem problema nenhum, não sou contra. Mas o cabelo comprido é uma marca feminina, eu não sei nem desde quando, eu acho que Eva já foi criada com cabelo comprido. Então, cabelo longo, vestido, então você imagina uma série de fatores estéticos relacionados à mulher. Veja que isso é uma dimensão não material, porque eu podia ter dito agora, não, mas ela tinha cabelo curto, estava de calça. Mas o seu imaginário social pensou na figura feminina a partir do que tradicionalmente nós conhecemos da estética feminina. O que a cultura woke diz? Essa estética é imposta. E ela precisa ser quebrada. Ela é um instrumento de opressão também. Até a mulher que diz que quer ficar em casa cuidando dos filhos, ela é uma oprimida e não sabe. Ela está dentro de uma estrutura de opressão. Mesmo que ela diga assim, eu não estou não, tá, você está, é porque nem você sabe. Você está tão oprimida que você quer a opressão. É porque minha esposa não está aqui, porque quando ela tiver, pergunta a ela, a senhora é oprimida, irmã? A senhora é oprimida? Eu não quero dizer que não tem mulheres oprimidas. Existem mulheres que são oprimidas por seus maridos. Existem mulheres que não são oprimidas pelos seus maridos, mas que defendem a emancipação feminina e vão trabalhar, vão para o mercado, e são oprimidas pelo patrão, são assediadas sexualmente, são assediadas moralmente, mas elas defendem a igualdade entre o homem e mulher, elas têm que estar no mercado. Mas não querem estar debaixo do sustento que vem do seu marido, porque elas são independentes. Ela não é submissa ao marido nesse sentido, mas ela é submissa a um patrão, a um homem que manda nela na empresa. E está tudo certo, porque ela é feminista. Você entende a incoerência? É muito incoerente. Então não é mera implicância de minha parte, porque você pode dizer, mas o pastor está implicando porque ele é um conservador. Não é isso. É que em termos bíblicos não há lógica para isso. Tudo se desmorona. Eu sei que muitas coisas aconteceram na história,
em relação às mulheres, em relação a negros. E tudo isso eu afirmo. Houve escravidão, houve opressão do negro, houve, em muitos contextos, cenas terríveis em relação às mulheres. O mundo árabe é um contexto muito difícil e triste para as mulheres. Mas você observa o movimento woke levantando alguma guerra cultural contra os árabes? Já viu? Já viu? Vamos lá libertar mulheres. Já viu? Por que não vai? As mulheres lá são oprimidas, viu? Em muitos contextos islâmicos, elas são profundamente oprimidas. Há mulheres que já conheceram Jesus há tempos, mas continuam indo na mesquita orar, porque no dia que disser em casa que crê em Jesus, que não é mais islâmica, ela é morta. Ela é morta. Então ela está se protegendo, orando a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque ela não tem saída. Se o marido se desquitar dela, ela socialmente está fracassada, está falida. É um contexto de opressão feminina real. O que é que se está fazendo? Nada. Onde está a cultura woke, que liberta as pessoas das suas opressões? Mudanças linguísticas propostas pela cultura woke também levantam questões complexas sobre liberdade de expressão, autenticidade e o limite entre respeito e imposição. Veja só, os termos não binários. Certa vez um rapaz conversou comigo dizendo que era uma pessoa não binária. Mas como assim você é não binário? Não, eu não sou nem homem nem mulher. Eu sou o quê? Eu sou eu. Elo. E o que ocorre? Em muitos contextos, principalmente universitários, se um professor olhar para uma pessoa com identidade oposta ao que ele está vendo, em termos interiores, e disser assim: você, rapaz, por favor, leia esse trecho do artigo. Rapaz, chamou ele usou para ele um termo masculino quando ele se identifica interiormente como feminino. O professor pode ser processado. Vai acontecer não só o processo é a parte melhor. É a confusão que vai ter na sala de aula. Quem lhe deu autorização de me chamar de ele? Eu não quero ser adjetivado com ele. Eu vou lhe chamar de quê? Essa é a cena que nós estamos vivendo, irmãos. E é muito terrível isso. Como é que se explica isso aos filhos? Uma misericórdia para explicar isso às crianças, né? Uma negação da realidade biológica é o que acontece na cultura woke. Deus criou o homem, como nós vimos, né? Um ser inteiro, alma e corpo. Essas partes do ser humano são dadas por Deus. Todo o conteúdo subjetivo da mudança da ética sexual de alguém, de modo que não se alinhe à palavra de Deus, é pecado. Esse é o ponto. Não quer dizer que nós temos que agredir a pessoa, não quer dizer que nós devemos nos afastar de familiares que têm uma opção diferente e renegá-los e humilhá-los, nada disso. Mas que nós vamos continuar dizendo, a Escritura diz diferente, e eu lamento que você vive desse jeito, e eu oro por você. Amo você e oro por você. Mas a Escritura diz que está errado. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Meu filho, papai lhe ama, mas você está errado. O que você fez está se mostrando como uma rebelião contra o Senhor. E os cristãos precisam afirmar a sua fé, irmãos. Deixa eu chegar aqui no fim. Sobre a cultura do cancelamento. Isso também faz parte da estrutura da cultura woke. Ou seja, a cultura do cancelamento é um fenômeno social em que indivíduos, organizações ou figuras públicas são cancelados, ou seja, são excluídos ou boicotados devido a comportamentos, declarações ou ações que são consideradas ofensivas ou inapropriadas de acordo
com uma moral ou ideologia social predominante. Eu já tive vários posts do meu Instagram excluídos pelo Instagram, porque eram ofensivos à cultura woke. Eu já sofri ataques diversos de militantes woke. Diversos. Eu acho que foi no ano retrasado que eu publiquei um texto sobre o aborto. Agora eu ouvi muito desaforo. Só não me chamaram de pastor. E aí eu vi que o amor realmente não venceu, não. O ódio ali é como o Paulo Freire dizia. Paulo Freire dizia que quando o revolucionário age com ódio, na verdade é amor. Saudosa memória. Como é, rapaz? Quando uma pessoa age com ódio é amor? É. Quando você reage com ódio a outra pessoa, é porque você está amando o opressor. Aí como é? A pessoa mexeu com você, fez uma raiva muito grande, você foi lá e matou por amor? Eu escutei muitas coisas desses militantes. Vez por outra aparece um lá nas minhas redes sociais para falar algum desaforo, né? E muitas vezes a própria rede excluiu vídeos, textos meus. Muitas vezes aconteceu. Já eu vou falar do Zuckerberg, já. Mas veja, a cultura do cancelamento faz parte do repertório da cultura woke. Na maioria dos casos, as críticas e ações de cancelamento ocorrem nas redes sociais. Aqui no Brasil, o próprio judiciário abraçou a cultura woke. A cultura do cancelamento. Se você fala o que eu não quero, sua conta está suspensa. Seu Twitter está suspenso, seu Instagram está suspenso. Seu passaporte é cassado. Você não vai para canto nenhum. Você não faz nada. Você está sob investigação. Essa é uma manifestação real da cultura woke no Poder Judiciário. Fora todas as outras leis que ficam tramitando lá, projetos de lei que ficam tramitando lá, que a gente nem sabe dos absurdos que estão lá para dentro. Que a gente nem sabe. Mas isso está na nossa nação. Deixa eu falar Vou pular aqui para falar do rapaz. Pedi para Márcio botar aí o vídeo dele. A gente vai assistir um videozinho do Zuckerberg. Depois da eleição de Donald Trump, ele publicou um vídeo que foi realmente revolucionário no mundo todo, porque todos sabiam e era visível, constatável, as posições ideológicas de Instagram, de Facebook, de Google, de todas essas empresas. Então esse vídeo é emblemático e é histórico também. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system.
Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back, we're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed. So we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems. They're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. Eu começo dizendo sobre esse vídeo, em primeiro lugar, que a posição do Zuckerberg é, no mínimo, suspeita, por causa do compromisso anterior que ele teve com o governo Biden. E certamente houve uma curva muito grande em várias empresas norte-americanas por causa da vitória de Donald Trump. Então é inegável que é bom que as mídias sociais tenham mais liberdade, mas é historicamente provado que elas eram manipuladas politicamente. Todo mundo sabia disso, né? Todo mundo sabia. Mas esse vídeo comprova algo que aconteceu nos bastidores que todos já tinham certeza, mas que vem à tona. A censura fez parte durante alguns anos, Facebook, Instagram e todos os outros meios correlacionados à Meta. Isso nos mostra também, irmãos, que há uma tendência global à implementação de uma cultura anticristã, que não é apenas a tentativa de forjar uma mudança cultural, é de calar quem se opõe, emudecer quem se opõe.
políticos estão envolvidos nisso, empresas estão envolvidas nisso, grandes executivos estão envolvidos nisso. Então, eu não estou falando aqui de uma visão fanática de guerra cultural, mas algo que está acontecendo de fato no mundo e acontece no nosso país. A minha fala aqui não é também partidária, não tenho compromisso com partidarismo político, mas uma fala de algo que é real. Para muitos, parece que isso não está claro ainda. Para muitos, não está claro ainda. Para aqueles que estão atentos e observando, estudando e examinando, já está muito claro que nós estamos debaixo de uma era anticristã, como Francis Schaeffer dizia, pós-cristã, mas que ainda luta com muita resistência de um cristianismo conservador. Voltando lá para a Europa, como eu no começo falei, pelo fato de os países europeus, como a China, por exemplo, terem influenciado durante décadas o controle de natalidade, seja politicamente implementado, seja politicamente sugerido, fez com que hoje nós tenhamos uma Europa envelhecida, sem crianças, sem jovens. A Europa está morrendo. A Europa está morrendo. No Brasil, também vai acontecer um colapso social. A média de natalidade no Brasil é de 1,6 filhos por casal. O filho por casal, né? 1 ou 2 filhos no máximo, essa é a média. O nosso país vai envelhecer. E nós vamos ter problemas seríssimos. Em termos econômicos, em termos sociais, em termos religiosos. Nós vamos passar por maus bocados se a gente estiver aqui ainda. Não sei se dá para mais projetar aí algumas matérias que foram publicadas. Eu vou mencionar para vocês aqui algumas empresas que falaram, algumas empresas de comunicação que falaram sobre essa ação do Zuckerberg. O Portal Terra falou sobre isso. Vemos o Portal Terra como um site comprometido com um espectro político, nós sabemos muito bem qual é. Nós temos a revista Oeste, que falou sobre isso, que tem um viés conservador. As empresas que abandonaram a agenda woke e buscam retorno às origens. Aí nós temos aqui Meta, Amazon, Walmart, nós temos aqui Jack Daniels, nós temos aqui a Harley Davidson e várias outras empresas. A Disney. Se vocês, principalmente quem tem filhos pequenos, têm acompanhado o que a Disney tem produzido nessa área de gênero, sexualidade, discipulando pais e crianças no mundo todo através do entretenimento, observam que foi também uma curva, não por convicção da empresa, viu? Não foi por convicção da empresa, foi por conveniência comercial. Assim foi com a Amazon, suspeito também que foi com Meta. Foi por convenção, não por convicção. Então, veja, recentemente nós fomos para o cinema com os nossos filhos, assistir Capitão América. Capitão América agora é negro. Não há nenhum problema Capitão América ser negro. Tudo certo. Mas a vida toda Capitão América foi branco. Aí agora Capitão América tem que ser negro. A escritora que ganhou muito dinheiro no mundo todo, escreveu Harry Potter, essa famosíssima série de Harry Potter. No calor do debate sobre a cultura woke, disse que um dos seus personagens era gay. Ela sofreu severas retaliações, porque depois afirmou uma cultura hétero. Não bateu. Então ela foi espancada com força pela mídia. Só porque ela disse a verdade é a verdade.
Eu só disse a verdade, afirmando uma cultura mais hétero. Essa cultura do cancelamento, ela não alcança tanto as igrejas por causa do modo que as igrejas vivem, mas ela está mais relacionada às grandes mídias, aos grandes personagens, às grandes falas. Infelizmente, os grandes nomes do mundo do protestantismo não têm falado nada. Absolutamente nada. Porque o silêncio protege até certo ponto. Até certo ponto. Então, meus irmãos, o cristianismo bíblico tem uma visão peculiar sobre a dignidade humana e oferece uma visão teológica que se fundamenta na reconciliação com Deus e nas verdades imutáveis das Escrituras. Enquanto a cultura woke foca em reformas sociais de viés ideológico progressista, na luta de classes, o cristianismo bíblico vê a verdadeira transformação ocorrendo no coração do indivíduo por meio de Cristo. O cristão deve buscar justiça, igualdade e amor para todos, mas com uma perspectiva redentora, buscando viver de acordo com os princípios do Evangelho, que incluem graça, perdão, reconciliação, em vez de fomentar divisões e animosidades. Portanto, o cristianismo bíblico oferece uma visão de justiça verdadeira e duradoura, uma que vai além das questões sociais e atinge a restauração do ser humano em sua totalidade, com esperança no reino de Deus. Nós não precisamos da cultura woke. Nós precisamos do Evangelho. O mundo precisa do Evangelho. Quando mesmo cristãos dizem assim, mas o Evangelho não vai servir para uma medida mais imediata na política. Ora, veja só, essa é uma forma não bíblica de se pensar. Porque Jesus nos ensinou a orarmos assim, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então os cristãos vivem na terra desejando a justiça do reino, não a justiça dos homens, não a justiça dos sistemas humanos, mas a justiça de Deus. Por isso que nós dizemos, isso é errado, isso é errado, isso é errado. E se alguém disser, mas essa é uma perspectiva cristã, eu digo, sim, mas é a minha perspectiva. O que ocorre é que muitas vezes o outro lado nos cala, dizendo assim, nós temos que ser neutros na análise dessas coisas. Temos que abraçar uma neutralidade racional. Não há neutralidade, sempre há lados. Se o lado não é cristão, é anticristão. Se não é cristão, é anticristão. Inclusive, a proposta do próprio Estado laico não é ser anticristão. Mas a nossa cultura é. Quando se fala de Estado laico, na prática você está falando de um movimento anticristão. Não um movimento que promove a liberdade das religiões como um todo. Há alguns dias, alguns meses, eu acho, a cantora de música popular brasileira, Anitta, foi muito criticada porque ela gravou um clipe exaltando os rituais do candomblé, que é a religião que ela pertence. Discordamos do candomblé, mas deve haver liberdade no Brasil, liberdade de expressão. Da mesma forma que nós podemos divulgar a nossa fé, gravar os nossos cultos, divulgar os nossos sermões, cantores cristãos fazem seus eventos, fazem suas lives, nós abraçamos a liberdade. Ainda que o outro faça o que eu reprovo, nós devemos abraçar a liberdade. Ainda que eu diga isso, eu reprovo, mas o ser humano é livre. É claro que é necessário que hajam leis que promovam a ordem, a decência, né? Nada indecente e imoral deveria fazer parte de uma civilização, de uma sociedade que seja decente. Mas a coisa tem se tornado o contrário disso. Quanto mais indecente, mais correto. Quanto mais imoral, mais correto. Mas a igreja responde a isso com a sua forma de viver, com a sua pregação, com o seu ensino. Repito, irmãos, nós não precisamos da cultura
woke. Nós precisamos do evangelho. Nós não precisamos do progressismo, precisamos do evangelho. Nós não precisamos de nenhuma ideologia política. Nós precisamos do evangelho da graça de Deus. E é o evangelho que nos faz viver retamente na sociedade. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta? Pois é, eu perguntei à minha esposa se ela era oprimida. Você é oprimida, minha prima? Ela disse que quando eu era solteira, eu dormia num calor desgraçado em Recife. E eu andava de ônibus. Graças a Deus, Deus deu um carrinho para eu andar hoje. E eu estou numa cidade mais fria. Eu não sou oprimida. Tem alguma irmã que é oprimida? Tá vendo? Tá vendo aí? Porque quando você passa do que normatizou, né, na sociedade, então até 2, você é um louco ainda que tem algum juízo. Mas passou de 2, você está fumando maconha. 3 filhos. Como é que você vai criar isso? Isso acontece. Agora veja que é o espaço da democratização do conhecimento, né? A escola, o espaço da democratização do conhecimento. E oprimem também aquelas que não são donas de casa, mas que trabalham para elas, ou estão sob sua liderança. Então, essa questão não é uma mera questão de classe, é uma questão de natureza humana. A opressão é um pecado que está na natureza humana. E a Bíblia mostra isso. Nós vamos perceber Faraó como um grande opressor. E que Deus libertou o seu povo para salvá-lo, não só fisicamente, mas espiritualmente. A grande salvação ali era espiritual, é a primeira e a maior. Mas quando nós fazemos apenas o recorte, porque é isso que a ideologia faz, ela faz um recorte. E ela diz que o ser humano é aquele recorte. O recorte de Freud era que o ser humano é uma máquina sexual. O que move o ser humano é o libido. O recorte de Marx é que o ser humano é um animal econômico. Então, tudo que move ele é o dinheiro, é a matéria, é o recurso, é ganhar mais. Os grandes capitalistas oprimindo os operários. Então, cada ideologia vai ter um recorte diferente. E a Escritura vai falar do homem como um todo. Ele é econômico, ele é psicológico, ele é espiritual, ele é familiar, ele é religioso. Tudo isso faz parte do homem. Então, o Evangelho propõe uma explicação da realidade humana que nenhuma outra ideologia pode ter, nem fará. A cultura woke vai falar de desfavorecimento social, então, daí a importância de justiça social. O que é que a Bíblia vai nos dizer a respeito da solução definitiva para a injustiça? O reino de Cristo implantado absolutamente, onde não haverá mais lágrimas, nem dor. Só acontecerá ali. Mas o discurso ideológico vai dizer, não, tem que acabar aqui. Então veja que é uma espécie de escatologia da ideologia. Aqui, através dos meios políticos, nós vamos acabar com essa desigualdade. É um recorte do que o cristianismo propõe e uma substituição do que o cristianismo propõe. Quando o cristianismo diz, o evangelho é quem faz isso, a ideologia vai dizer, não, é a implementação eficaz do nosso sistema de pensamento é que faz isso. Então, é um outro evangelho, irmãos, é um outro evangelho. E Paulo disse em Gálatas, mesmo que um anjo desça do céu e fale um outro evangelho, seja maldito. Não abracem outro evangelho. Eu não sei se vocês viram essa semana, não me lembro bem onde foi, mas em algum lugar em que os islâmicos estavam celebrando o seu jejum, né? Pessoas estavam comendo um sanduíche, aquelas pessoas foram agredidas, porque elas estavam ferindo o jejum dos islâmicos. Então, sou completamente contra o islamismo. Mas um fato
é posto. Eles honram a religião que tem. Se chega a hora de orar, durante o dia eles vão orar. Se estiverem na rua, eles estendem um tapete, se ajoelham e vão orar. Em qualquer lugar que eles estiverem, na hora da oração, eles vão orar. A gente não ora nem mais para comer, na própria casa, nem para dormir, nem para acordar, nem na igreja. Então o que é que ocorre? A estratégia do Islã nós vamos crescer por alguns caminhos. Primeiro, natalidade, crescimento populacional. Na Europa já há uma casa de 20 milhões de islâmicos. Há bairros inteiros na Inglaterra que são muçulmanos. Nos Estados Unidos também. Os muçulmanos já estão no nordeste do brasileiro. Não sei se por aqui tem, não sei se vocês já viram, mas em Recife você encontra muitos. Então, e o que é que eles fazem? A estratégia deles. Eles entram no país, eles se casam com mulheres nativas, eles têm filhos com essas mulheres, então, que são nativos da terra, que são criados na religião muçulmana e que vão ter mais filhos, e muitos filhos. Então, eles vão povoando e tomando conta de tudo. Como, via de regra, os muçulmanos são um povo dado ao comércio, por ser, inclusive, um povo nômade, assim como os judeus, então eles vão entrando em várias camadas comerciais. Entrando nas camadas comerciais, eles vão comprando mais coisas no comércio. Eles vão entrando em mais áreas. Eles vão entrando na mídia. Eles vão entrando no governo, até que eles tenham o poder centralizado na religião islâmica. Isso é um fato, está acontecendo no mundo, não é mentira, está acontecendo. É porque a mídia de massa, né, ela não noticia esse tipo de coisa. Na verdade, ela acha bonito os governantes dialogando com grupos terroristas, apoiando grupos terroristas, porque o Islã, o que é o Islã? Não é apenas a manifestação radical do Islã com grupos terroristas. O próprio Corão diz, matem os idólatras. Os idólatras ali são todos aqueles que não são muçulmanos, principalmente os cristãos. Há mandamento no Corão sobre isso. Pode alegorizar o negócio, mas está lá. É assim. E eles levam isso muito a sério. Enquanto, numa cultura cristã, o que aconteceu? Não é que os cristãos estão tendo menos filhos, eles não estão tendo filhos. Porque ainda que tivesse pelo menos um, mas eles não estão tendo filhos. Então, a igreja vai crescendo de que modo? As pessoas vão se convertendo a esse êxodo de igreja para igreja, a pessoa sai de uma igreja, vai para outra igreja, e as igrejas vão crescendo com isso, mas muitas igrejas, a quantidade de crianças são uma minoria. E os pais são desencorajados a terem filhos. Eu já vi pastores desencorajando os membros a terem filhos. Como é que pode um negócio desse, irmãos? Isso não existe. É claro que cada família terá uma realidade física, uma realidade psicológica, tudo isso precisa ser ponderado a partir do contexto que a família está vivendo, mas, de modo geral, a igreja deve incentivar, a liderança deve incentivar a natalidade, o crescimento através da geração de crianças. Essa ideia que o mundo secular está vendendo, que criança atrapalha, para o povo de Deus o ensinamento é outro, é que criança é herança, é riqueza. É riqueza. Mas como riqueza, pastor, se meu dinheiro vai embora todo? Nem toda riqueza é dinheiro. Nem toda riqueza é dinheiro. O dinheiro vai embora todo mesmo. Você guardou o negócio, o menino precisa de uma coisa, você vai lá e compra. Em escola tem plano de saúde, tem isso aqui lá, isso aqui lá, isso aqui lá, isso aqui lá. Quando você tem uma família, veja só, você tem uma família, o pai e a mãe, 4 filhos. Nosso sistema de saúde do governo é péssimo. Essa família vai pagar plano de saúde para o pai e para a mãe, para os 4 filhos. Vai gastar quanto aí, plano de saúde? É melhor entregar a Deus, né? Senhor, toma conta. Horrores, né? Famílias com 4 pessoas, no barato já estão pagando na casa R$3.000. O brasileiro ganha, o nordestino ganha muito menos para pagar um plano de saúde para todo esse povo. Então, quando você olha para esse contexto, você olha
para a condição financeira que nós estamos vivendo, o que é que vai ser? Vai ser que a gente não tem filho. Para botar um filho no mundo desse, como é que a gente vai viver? Então a gente começa a olhar as coisas apenas por uma perspectiva terrena, e chama isso de prudência. Lembrando de que Deus deu filhos ao povo quando o povo estava no deserto, estava no Egito, estava sem condição financeira nenhuma, a economia estava péssima e Deus estava sustentando o seu povo. Mas, enfim, quando eu digo isso, alguns pensam que eu estou sendo muito mosaico. E seja, né? Pelo menos eu não sou woke. Mais alguém, irmãos? É exatamente isso. Inclusive, o problema de não nascimento de crianças é um problema econômico. A gente pensa que é o contrário, que a criança gera um problema econômico. Mas a falta do nascimento das crianças gera um problema econômico, justamente aquilo que o irmão Luciano falou. Então, hoje a gente paga aos aposentados que estão aposentados, mas quando a gente chegar lá, quem é que vai pagar? Não vai pagar. Eu era criança, sem fazer muito, não era muito tempo, né? Mas eu era criança, você via as pessoas sonhando em se aposentar. Pai, não vejo a hora de eu me aposentar. Vocês viram isso também, não? Não vejo a hora de me aposentar. Quem não gostava era a esposa, né? Quando o marido se aposentava. É um inferno esse homem aposentado dentro de casa, reclamando o tempo todinho. Mas a gente ouvia pessoas dizendo assim, falta um ano para me aposentar. Falta 6 meses. Hoje você não escuta muito isso, né? O negócio de me aposentar. A aposentadoria virou uma ajuda de custo. Porque você contribui pelo teto a vida toda, e quando você se aposenta, você ganha quanto? Vamos lá? Aí vamos lá, você se aposenta, você ganha 5 mil. Aí você tem 2 idosos em casa que pagam plano de saúde. Pagam quanto plano de saúde? 2 idosos. Sobra quanto para viver? Percebe? Então o camarada diz assim, não vou parar, não tenho como eu parar. Como é que eu vou parar? Eu tenho que trabalhar, né? Então é um problema sistêmico por causa de um engano filosófico terrível implementado. Quando a gente fala sobre isso, alguns dizem assim, não, é porque não fizeram certo. Se fizesse certo, aí dava certo. Não, fez certo, fez do jeito que a cartilha diz. Por isso que está assim. Colapso total. Né? Mas que o Senhor nos ajude e que multiplique nossos 5 pães e 2 peixinhos, né? Para que a gente se alimente até o fim da vida, até quando Ele quiser. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos por essa noite, pelos esclarecimentos, pela graça de podermos aprender da Tua palavra o que ela nos direciona, como devemos ler o mundo, como devemos nos relacionar com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Como disse teu servo John Stott, devemos ouvir o que o mundo está dizendo para entender o que está sendo posto, devemos ouvir o Espírito Santo para lembrarmos o que as Escrituras dizem. Que o Senhor guarde-nos, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que o Senhor nos use para abrirmos os olhos dos que estão cegos. É o que nós te oramos, no nome de Cristo. Amém.